Olá, tudo bem, gente? Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Olá, Marcos, Hernandes, Ana Laura. A gente vai dar continuidade hoje à nossa série internacional em tempos de pandemia do Hub Educate. Vou aguardar o pessoal entrar. Jéssica, professora Andresa Guerra. Vamos lá? Esperar o pessoal entrar para a gente começar. Professora Dora, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco das experiências de Moçambique. E eu estou super ansiosa para falar com o professor Sapani. Eu vou apresentar aqui eles para vocês, né? Então sejam todos bem-vindos. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde lá em Moçambique. E a gente vai dar continuidade a essa série internacional em tempos de pandemia do Hub Educate. Não falei, meu nome é Glaze, né, para quem não me conhece. Eu sou colaboradora do Hub também. Imenso prazer em estar aqui hoje. A gente vai dar essa continuidade a essa série internacional em tempos de pandemia. E hoje a gente vai trazer as experiências de Moçambique, né, para saber como é que está o sistema da educação, quais são os desafios, o que é que eles têm feito para amenizar um pouco esses desafios. E a gente tem um convidado super especial, né? Então, só para dar tempo do pessoal também ir entrando aqui na nossa live, sejam bem-vindos, Denise, Dora Padilha, nossa grande coordenadora do Hub, Marcos também, Marcos Barros, nosso coordenador. O professor já está assinando aí para gente, professor Benedito Maurício Sapani. Vou aqui chamar o professor. Eu já não estou a aparecer. Conseguindo ver, professor? Não estou conseguindo lhe ver. Bom dia, Camila. Boa tarde, professor. Não sei se é a internet, mas vamos lá, a gente vai tentando, tá certo? Vou fazer novamente o convite para ver se a gente consegue. Hoje está chovendo muito aqui, professor, no Brasil, então a gente tem um pouco de dificuldade com a conexão, mas a gente espera que vai dar tudo certo. Agora, conseguindo lhe ver, professor. Bom, não estou a conseguir. Fez o que essa André? Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem está aí na live? Quem está acompanhando? Vão falando aqui nos comentários. Só a imagem do professor que ainda está para mim carregando. Espera. Vamos lá. Hernando está dizendo que consegue, Dora também. Vamos tentar aqui, professor, para ver se melhora. Deixa eu mudar um pouco se é, para ver se é a minha internet. Vou colocar outra internet aqui para ver se a gente consegue lhe ver melhor. Vocês estão conseguindo agora? Olá, Olá, professor. Boa tarde aí para vocês, né, em Moçambique. boa tarde, como está?
Seja muito bem-vindo à nossa live aqui do Hub Educate. É um imenso prazer recebê-lo. Queria só Obrigado. falar um pouquinho do professor, para a gente conhecer um pouquinho ele, mas depois ele vai se apresentar. Né? O professor Benedito Maurício Sapani, ele é doutor em educação e diretor do Centro de Estudos de Políticas Educativas da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. É organizador do livro também, não é, professor, de Educação para a Infância em Moçambique. Coordenador do mestrado em Avaliação Educacional na Universidade Pedagógica de Maputo, atuando nas áreas de Políticas de Educação, Teoria da Educação e Estudos Contemporâneos em Educação. Então, isso é um pouquinho, na verdade, do currículo dele, mas a gente vai saber um pouco a partir da fala dele, das suas experiências e um pouco da sua formação, professor. Seja muito bem-vindo. Reforçando, é uma honra ter você aqui, conhecer um pouco da educação em Moçambique através das suas experiências. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, né, falasse sobre as suas experiências na área da educação e sobre você. Obrigado, professora Gleice, pelo convite e pela oportunidade de participar Eu não, convosco. não estou te escutando bem. As pessoas estão Alô? escutando? Eu dizia obrigado, professora, pelo convite e pela oportunidade de poder. Alô? Consegue me ouvir agora? Agora está bem melhor. Tá, Professor, você então, escutou, professor, o que eu falei ou estava ruim a conexão? Só não estamos alô? lhe vendo agora. Agora, estou te escutando. Está me escutando? Sim, e você está me ouvindo? Sim, tudo certo agora, tudo bem. Não sei se você Ah, escutou eu tá. falando, te apresentei um pouco e novamente seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu dizia que obrigado pelo convite de poder participar neste debate. E é uma forma de eu também sair um pouco deste isolamento social. Portanto, o meu nome é Benedito Sapani e, portanto, sou professor de carreira e de profissão. Diria primeiro que fui formado no início como professor primário através do magistério ou de estudo de magistério. Portanto, culminei essa formação na altura e exerci a minha atividade pedagógica no ensino primário por um período aproximadamente de 6 anos. Enquanto isso, frequentava, na altura, a Faculdade de Ciências Pedagógicas, que é a atual, portanto, Faculdade a atual Faculdade de Educação e Psicologia. E também, durante esse período que frequentava essa faculdade, passei a trabalhar no ensino secundário, sobretudo no primeiro ciclo, tanto na altura que era a oitava, a décima classe. E, terminada a licenciatura, tive a oportunidade de ser transferido para trabalhar na universidade, tanto como assistente estagiário na Universidade Pedagógica de Maputo, na faculdade onde eu teria me formado, exercendo, portanto, essa assistência nas áreas de didática e práticas de ensino. Mas daí nasceram outras oportunidades. Frequentei o mestrado em Ciências da Educação na Universidade de Porto, em Portugal, onde tive a oportunidade de realizar alguns estágios, mas outras formações para agregar mais a minha formação. Mas voltei de novo para a minha faculdade, onde mudei de área, passei a trabalhar na área de Teoria Política de Educação e Estudos Contemporâneos durante um pequeno período. Depois tive também uma outra oportunidade, tive que voltar a formação para o Brasil. Neste caso, fui à Universidade Federal Fluminense, onde fiz o meu doutorado em Educação.
E, terminado isso, não há melhor coisa que voltar para casa. Voltei a Moçambique, onde tenho me dedicado a vários trabalhos no campo da educação, do qual tenho tido a oportunidade de participar em vários eventos, escrevendo alguns artigos. Já tive a oportunidade de organizar o livro Educação para a Infância em Moçambique. Tive também a oportunidade de ser coautor do livro As Zonas de Influência Pedagógica, portanto, para a melhoria da qualidade de educação. Mas também tenho tido a oportunidade de participar em vários projetos de consultoria em organizações não governamentais no campo da educação. Mas, para além disso, também, em termos de experiência cumulativa, tive também a oportunidade de coordenar um departamento de ciência da educação, onde experimentei, portanto, organizar uma faculdade baseada em projetos de pesquisa e de extensão. Foi por pouco tempo, este sonho não chegou a se materializar. Na altura, depois fui transferido para trabalhar e coordenar, portanto, o Centro de Pesquisa, que é o Centro de Estudo de Políticas Educativas. É um centro de excelência na nossa universidade, porque é aqui onde passam vários projetos do campo da educação, que tem me dado a oportunidade de ler, organizar, participar, editar vários artigos e vários livros por aqui passam, e isso tem sido uma grande experiência cumulativa e que vai, portanto, contribuindo para a minha formação em termos de área de educação. De forma muito rápida e sucinta, é isso que eu posso dizer, portanto, como experiência no campo da educação. Muito bom, professor. São muitas experiências, não dá tempo para falar em tão pouco tempo, né? E a nossa live tem aqui 1 hora. A gente quer aproveitar o máximo aí das suas experiências, né? Da sua formação, sim. Das suas experiências em Moçambique. Para começar, né, a gente queria perguntar a você um pouco como é que é o sistema, na verdade, educacional em Moçambique, né? Desde a educação que a gente chama aqui no Brasil de educação básica, né, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental, o médio, mas como é que está dividido esse sistema educacional em Moçambique e o ensino superior também? Queria que você falasse um pouco para que a gente pudesse compreender melhor esse contexto. Bom, estamos agora a inaugurar o novo Sistema Nacional de Educação, em termos de configuração, desde o ano passado. Ano passado tivemos uma nova lei, que é a Lei 18/18 do Sistema Nacional de Educação, que reconfigura ou reconstitui aquilo que nós chamamos de Sistema Nacional de Educação. Ora, o nosso Sistema Nacional de Educação, ele é composto por vários subsistemas. Portanto, dentro de um sistema nós encontramos vários subsistemas. Portanto, temos o subsistema de pré-escolar, portanto, que é feito em creches e jardins de infância para crianças abaixo de 6 anos de idade. E depois temos o subsistema de educação geral, que compreende o ensino primário e o ensino secundário. Atualmente, o ensino primário tem 2 ciclos, que é o primeiro ciclo que tem 3 classes, que é de primeira a terceira classe, e o segundo ciclo é da 4ª até a 6ª classe, portanto, que corresponde ao ensino primário. E também temos o que nós chamamos de ensino secundário, que atualmente o novo sistema passa também a ter 6 classes, que é de 7ª a 9ª classe, e depois o segundo ciclo de ensino secundário, que é da 10ª a 12ª classe. E também temos o subsistema de educação de adultos, onde decorre a alfabetização e educação de jovens e adultos, de modo a assegurar aquilo que nós chamamos de uma formação científica geral e o acesso aos vários níveis de educação técnico-profissional, ensino superior e formação também de professores. E também temos o sistema de educação profissional, que compreende o que nós chamamos de ensino técnico-profissional, formação profissional extra-institucional e também o ensino superior profissional. E temos o sistema de educação e formação de professores, não é? Este compreende a formação de todos os outros profissionais que vão atuar como professores ou como formadores, como, por exemplo, a educação e formação de professores para o ensino pré-escolar,
a educação em função de professores para o ensino primário, para o ensino secundário, para o ensino técnico profissional, para o ensino, ou seja, para a educação de adultos e para o ensino superior. E, por último, temos o subsistema do ensino superior, portanto, que engloba todos os graduados de 12ª classe, ou equivalente, portanto, que tenham um nível médio, e que compete a este subsistema de formação de nível mais alto, portanto, nos diversos domínios de conhecimento técnico, científico e tecnológico necessários ao desenvolvimento, portanto, de Moçambique. Em termos gerais, é assim como está organizado o nosso Sistema Nacional de Educação. Muito interessante, professor. Então, para que o aluno ele ingresse, vamos dizer, no curso superior, ele precisa fazer uma prova, ele precisa fazer algum exame, ou já é direto, na verdade, quando ele termina, ele se coloca à disposição. Como é que é aí em Moçambique? Aqui a gente tem o Enem, né? Onde os alunos fazem esse exame para entrar na universidade. Bem, o que acontece é que não temos universidade para todos. Então, temos um sistema seletivo que consiste em realizar uma prova de admissão no início de cada ano. E, portanto, são selecionados os alunos que se tornam heróis durante o processo de realização dos exames. E, no caso, eles fazem uma prova para um curso específico ou, na verdade, eles fazem uma prova geral e escolhem qual é a universidade que eles vão ingressar? Bem, em função do curso, a pessoa primeiro tem que eleger qual o curso que quer ou quais são os cursos que quer, e ele pode concorrer para diversas universidades, porque as provas não são feitas ao mesmo tempo. Pode fazer na Universidade Pedagógica, na Universidade de Barra do Molhado, na Universidade de Zambésia, etc. E vai escolhendo as disciplinas. Cada curso tem disciplinas específicas para poder ingressar. Isso. E a gente também tem aí universidades, né, faculdades públicas e privadas em Moçambique, não é isso? Essas duas universidades, elas diferem em qualidade ou não? Ou não existe essa diferença? As duas são realmente de qualidade, poderíamos dizer assim. Bom, o conceito de qualidade é um pouco complicado de discuti-lo. O que é certo é que nós temos universidades públicas de referência e temos também universidades privadas de referência. Portanto, em termos de qualidade, seria um pouco difícil discutir o que é qualidade. Não é? Atualmente que estamos a consolidar o Sistema Nacional de Acreditação, estamos a considerar o Sistema Nacional de Avaliação e Qualidade das instituições de ensino superior e estamos numa fase intermédia, assim, digamos, de qualificação das instituições de ensino superior, de qualificação dos cursos, para que possamos ter um padrão assim competitivo. Mas eu penso que toda a universidade é boa e é um centro de produção de conhecimento. Certo. É muito bom, é interessante a gente conhecer um pouquinho desse sistema, dessa realidade. Aqui a gente tem algumas coisas que são parecidas, outras são diferentes no Brasil. Queria deixar aqui que professor Marcos, falou do Laberê, que é um grupo de pesquisa da universidade. Em nome de Cessa Reis, a gente agradece também a vocês por essa parceria e por estar aqui. O PROE Digital, muita gente legal aqui acompanhando essa live. Dentro dessa perspectiva, professor, da pandemia, a gente queria que você falasse um pouco como é que está sendo o enfrentamento do governo de Moçambique em relação à pandemia e principalmente no que se refere à educação. Bom, em relação à pandemia, o que eu devo dizer é que esta pandemia nos pegou de surpresa, não é? Nos pegou de surpresa, o que significou que a sua manifestação em Moçambique passou a ter implicações para uma quantidade e qualidade notável de pessoas, ou significativa de pessoas. O que permitiu que os atores políticos, assim digamos, de forma rápida, considerassem isso como um problema, ou seja, uma situação inadequada e pública, não é? E uma vez identificado o problema relevante para a coletividade, fez-se necessário, portanto, a construção de uma agenda em forma de programa de governo, daí que foram evitados os esforços de construção e combinação de soluções para a sua resolução,
Daí que produziu-se um decreto presidencial chancelado pelo Ministério da Educação, pela Assembleia da República, determinando que, entre outras e várias medidas, por exemplo, submeter à quarentena obrigatória a todas as pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país ou tenham tido contato com os casos confirmados de Covid-19, a proibição de quaisquer eventos públicos ou privados, como cultos religiosos, atividades culturais, recreativas, desportivas, associativas, com exceção de alguns casos que, portanto, sejam inadiáveis para o Estado. E também houve uma limitação da circulação interna de pessoas em qualquer porto, em qualquer parte, portanto, do território nacional. Mas também houve limitação da entrada de pessoas dentro das fronteiras, não é? Dos aeroportos, dos portos, exceptuando-se, portanto, aquilo que seja um interesse maior do Estado. Mas são várias medidas, mas também podemos dizer que, entre outras, incluindo, entre outras medidas também, fez-se a suspensão de aulas, não é? Em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino pré-escolar até ao universitário, que isto é que nos interessa neste momento. Portanto, ora, era necessário garantir o direito à educação mesmo com a suspensão das aulas, não é? Fez-se necessário garantir o direito à educação mesmo com a suspensão das aulas. Daí que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano mobilizou as escolas a organizarem trabalhos para os alunos realizarem durante a vigência do estado de emergência, não é? O que consistiu de forma modal, portanto, na organização de exercícios e entrega aos encarregados de educação para os alunos tentarem aprenderem em casa ou tentarem garantir este direito de aprender. Por outro lado... Essa interrupção, professor, foi em que período, em que mês que começou com as escolas? É março. Portanto, as começou dia 23 de março, porque os primeiros casos de manifestação de Covid-19 deram-se provavelmente na segunda semana de março em Moçambique. Eu dizia, portanto, que o Ministério da Educação mobilizou as escolas a organizar trabalhos para os alunos realizarem durante o estado de emergência em casa, o que consistia, portanto, na organização de exercícios e entrega aos encarregados de educação para ver se os alunos resolvem estar em casa. E, por outro lado, introduziu-se a telescola, não é? Através de diversos canais, como, por exemplo, televisivos, via rádio, em diferentes horários, variando em função do programa do dia. As escolas ou professores mais criativos, digamos assim, usam também ou têm usado vários ou diversos websites para se comunicar com os alunos, com e-mails, Facebook, WhatsApp, Instagrams, entre outros. Mas disso tudo vão surgir várias interpretações, vários debates, antes que me faça perguntas. A divisão de opiniões, há uns que estão a favor, portanto, das medidas tomadas para a educação, há outros que não estão a favor, reconhecendo, portanto, que existem em Moçambique famílias sem, por exemplo, sem televisor, existem escolas sem fotocopiadora para produzir os trabalhos para todos os alunos. As que têm fotocopiadoras têm que, por exemplo, o aluno tem que comprar essas cópias, mas pode estar desprovido de recursos financeiros. Para além disso, também há pais que, pela sua condição socioeducativa, para não dizer analfabetos, não podem ajudar os alunos a aprenderem em casa, porque o professor, o encarregado de educação, não sabe química, não sabe física, não sabe português, etc. E para além disso, há alunos sem telefones, há regiões sem corrente elétrica, para os alunos terem acesso à televisão, pelo menos. Portanto, é o que tem dividido opiniões no meio social sobre a nova realidade educativa. Mas é preciso, de alguma forma, de todas as formas, digo, valorizar o esforço que está sendo feito para que os alunos tenham, pelo menos, o direito à educação. Ora, é preciso compreender que os professores e as escolas estão a viver uma nova realidade.
não é? Estão a ver uma nova realidade, a qual nunca experimentaram antes. Portanto, de forma geral, há desafios que se relacionam com a habilidade do uso das tecnologias de informação e comunicação na sala de aulas, há desafios relacionados com as dificuldades de mudar as práticas de ensino e aprendizagem, há desafios que estejam relacionados com a falta de reconhecimento que existe sobre a necessidade de integrar, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação nas salas de aulas ou no dia a dia, portanto, como uma cultura escolar. É mais ou menos isso que posso dizer que é a ideia do governo em termos de, de reação à pandemia na educação. Isso, nós também estamos enfrentando vários desafios. Também aqui no Brasil, a gente tem discutido muito isso no nosso hub, nos nossos grupos de pesquisa, da importância realmente de fazer, né, alguma coisa. A gente sabe que pode ser que vai dar certo ou não, mas a gente precisa tentar para oferecer aí algo para os nossos alunos, né? A gente tem também dificuldade em acesso à internet, e aqui a gente tem estratégias como o canal de televisão, né, que o Estado que trabalha mais com a questão do ensino médio, né, que a gente fala aqui, e aqui também os acessos à internet através de plataformas, mas existe também muitos desafios dos pais, né, dos alunos, dos professores que estão se vendo aí. Realmente alguns já dominam a ferramenta, outros não, alguns com dificuldade de compreensão, mas acredito que está tendo um esforço nesse processo que a gente vai sair, como a gente diz, mais forte disso, com experiências, para que a gente possa fazer, quem sabe, mais na frente melhor, não é, professor? Mas, Com certeza. então, pelo que eu percebi, aí tem algumas estratégias para chegar até o aluno, né? Vocês têm o canal de TV, de rádio, mas não chega tanto em Para alguns por todos. conta da dificuldade, para todos, não é isso? E também gostaria de perceber, de que você falasse um pouco como é que você está sentindo essa questão emocional dos alunos e da família diante desse período, vamos dizer assim, de quarentena, né, de ficar desse isolamento realmente social. Como é que os alunos têm se apresentado em relação a essa dimensão emocional e os professores também? Não sei se você também está acompanhando muito isso. Sim, como eu dizia antes, é que existem várias reações. Existem, por exemplo, encarregados da educação estão a favor de ocupar os alunos em tempos livres, mas também há, por exemplo, disputas, digamos, numa família em que apenas o pai ou a mãe é que tem o telefone, o telemóvel. Não é? É preciso depois que o pai discute esse telemóvel com o seu filho, porque ele tem que acessar algumas matérias escolares através, por exemplo, do Facebook, do WhatsApp ou de outros websites criados, sobretudo para as escolas privadas, tentando essa dinâmica. E isso gera alguns conflitos, porque o pai quer sair ou porque a mãe quer sair, etc. Para além disso, também os pais, alguns vão trabalhar num sistema rotativo, por exemplo, uns trabalham uma semana, 15 dias, etc. E nisso tudo não há espaço suficiente para dar o acompanhamento para as crianças que precisam muito deste acompanhamento. Então, isso gera também algumas frustrações. Por outro lado, as escolas, para multiplicar, por exemplo, os trabalhos para os alunos, precisam de pagar, porque não têm condições para tal, não há fotocopiador, e há encarregados que estão desprovidos também de recursos financeiros para comprar esses materiais de garantir a aprendizagem dos alunos. Mais do que isso, é que este movimento de vai e vem para ir pegar os textos na escola é um movimento de risco também, portanto, ao Covid-19. Então, isso vai gerando, portanto, essa discussão toda em termos de se vale a pena ou não, portanto, continuar com isto ou não, e etc. etc, etc. É nessa perspectiva. Certo. E, né, no caso, pelo que eu entendi, a família ou o próprio aluno vai também na escola para pegar esses textos, esses materiais. Seria isso, né? Também é uma das estratégias, né? Para aquelas escolas que têm como oferecer esse material.
Sim, alguns mandam por e-mail para os pais. Há turmas, por exemplo, que têm grupos de WhatsApp, mas isso só é válido para turmas, por exemplo, de primeira classe, segunda classe. Quando já estamos nas classes mais avançadas, 10ª classe, 8ª, 9ª, os alunos já têm muitos professores e é preciso muitos grupos para poder fazer este exercício e torna-se mesmo um processo muito complicado. Para além de que é um processo no qual as pessoas não estão habituadas, não é? As pessoas não estão habituadas a viver neste sistema. Então, isso vai gerar sempre alguns conflitos, algumas tensões, até que as coisas, portanto, se normalizem. Isso mais para o ensino primário, secundário, né? Esse médio. Quando a gente vai para o ensino superior, você percebe diferença nessa realidade? Há uma maior facilidade? Como foi que as universidades se organizaram para lidar com essa situação, dessa relação com o aluno? Bem, o que acontece também, algumas coisas que acontecem também, lamentavelmente, no ensino geral, primário e secundário, algumas coisas se repetem no ensino superior. Existem alguns alunos que estão em vantagens, por exemplo, os que frequentam o ensino à distância, pela forma como eles inscreveram-se para a escola, eles frequentam usando os diferentes dispositivos eletrônicos existentes para a sua formação. Então, eles não têm muitas dificuldades de acessar, portanto, a internet, o computador e etc., e aprenderem. Agora, existem também professores que atuam na modalidade presencial e atuam na modalidade à distância. Esses professores não têm muitas limitações para continuar a fazer esse trabalho com os alunos, portanto, de regime presencial. Mas o que acontece é que esses alunos que estão no regime presencial foram pegos de surpresa. Eles não foram preparados para lidarem com o ensino à distância, porque foi de sexta para segunda que todo mundo devia parar de ir à escola. Entretanto, para frequentar o ensino à distância, faz-se necessário que os indivíduos sejam formados nesta nova realidade, não é? Nesta nova realidade. Então, alguns alunos vão reivindicando, os comentários também vão divergindo, porque as pessoas dizem, por exemplo, que pelo direito contratual, é verdade que a educação vai além do contrato, e eu matriculei-me para estudar de forma presencial. Então, não tenho que frequentar aulas à distância, e que nem chega a ser à distância, é apenas, portanto, fornecimento de algumas tarefas, de alguns exercícios, numa relação um pouco distante, professor-aluno. Aqui a gente também tem esse discurso do contrato, né? Que foi realizado para ter aulas presenciais, mas está havendo, na verdade, uma sensibilização mesmo, porque é um momento, e não só um país, o Brasil ou Moçambique, é um momento de pandemia, né? Ou seja, mundial. Então, a gente vem tentando adequar, né, as estratégias, a gente nem diz que são atividades da educação à distância, mas atividades remotas que a gente está desenvolvendo junto com o aluno, que a gente sabe que também tem muitas dificuldades, mas, por outro lado, também tem tido muito aprendizado. Dentro dessa perspectiva, professor, aqui também tem um debate muito forte, porque ao continuar essas aulas, né, através das atividades remotas, foi, na verdade, pensado em continuar com os conteúdos. Então, muita gente defende que deveria, por exemplo, fazer uma revisão dos conteúdos que já foram dados e não trazer novos conteúdos diante da situação que a gente está vivendo, das dificuldades em relação a essas atividades remotas. Eu queria saber aí como é que foi, tanto na educação primária, secundária, médio e superior. Existe uma continuidade mesmo assim diante de tantos desafios, ou foram trabalhados os conteúdos que já tinham sido, né, trabalhados com os alunos anteriormente, quando estavam na modalidade presencial? Bem, o que eu posso dizer é que há várias interpretações, há várias decisões locais e gerais. O que acontece, há professores que estão a dar continuidade, por exemplo, para o ensino superior, orientando leituras, fornecendo exercícios para os alunos interpretar os textos, gravando áudios para os alunos acompanharem.
Mas só são felizes os alunos que têm acesso a recursos tecnológicos para acessar a esta informação. Mas também há professores que não estão a fazer nada, percebe? Estão em quarentena. Há professores que não estão a fazer nada e há professores que estão a dar atividades apenas de consolidação, etc. Estão a decorrer todo tipo de atividades em diferentes contextos e em diferentes professores. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, não tem uma orientação geral em relação à questão acho que o Ministério da Educação tenha dado, né, para se trabalhar a partir dessa realidade. Cada um está fazendo... Existe. O Ministério da Educação, portanto, mobiliza as escolas para que continuem a trabalhar, continuem orientando as aulas, por exemplo, associando a construção dos textos, a construção de exercícios, à televisão que os alunos vão assistindo, mas isso não é um direito global, porque nem todos têm acesso a isso. Idem para as universidades, o Ministério do Ensino Superior vai disponibilizar uma plataforma online onde todos têm que acessar. Mas a cultura digital é uma escola em que as pessoas precisam ser alfabetizadas nela. Então, nem todos conseguem trabalhar com esses elementos. Portanto, precisamos potenciar o trabalho dos professores e dos alunos, no sentido anterior de criar uma escola em que se pode pensar a criação de conteúdos digitais, como, por exemplo, linguagens e mídias em sintonia, por exemplo, com a disposição hipertextual do computador e de um novo leitor, não é, capaz de superar a linearidade do texto e suporte de papel. É o que nós fazemos, é uma escola de giz e de papel, então vamos dizer que hoje vamos começar a trabalhar com o computador. Nós precisamos de inventar a escola, uma nova escola, na qual nós podemos nos formar. É por aí. Não vai ser mais o mesmo cenário, né? Que a gente vai voltar quando retomar as aulas. Vocês podem fazer perguntas, gente, aí também, né, para o professor. Eu acho que foi Luciana que perguntou. Aqui no Brasil, a gente tem avaliação dos cursos no ensino superior. Aí em Moçambique, vocês também têm esse processo de avaliação dos cursos? Quem quiser perguntar, fica à vontade. Sim, eu dizia anteriormente que estamos agora a consolidar o Sistema Nacional de Acreditação, que consiste exatamente na padronização dos critérios de avaliação dos cursos do ensino superior e existem, portanto, vários indicadores que foram construídos para a comparabilidade das instituições de ensino superior. E esses indicadores são os elementos pelos quais as instituições de ensino superior são avaliadas. Portanto, temos a avaliação interna, externa e a avaliação institucional, não, que ocorre em cada curso, e depois a nível da instituição, e etc, etc. E estes, futuramente, serão os elementos de comparabilidade entre as diferentes instituições de ensino superior, locais e da região, e provavelmente mais tarde também do mundo. Certo, nesse caso, as avaliações do curso, né? Pensando também agora dentro dessa perspectiva da avaliação mesmo na educação primária, na educação secundária, no ensino superior, como é que vocês estão pensando aí em Moçambique diante dessa pandemia? Né? Vai haver uma avaliação diante desse primeiro semestre que, na verdade, eu acredito que a gente vai completar aí através das atividades remotas, né? Tende a gente terminar esse primeiro semestre assim, a gente ainda não sabe, pelo menos aqui no Brasil. Até, eu acredito, final de maio a gente está em isolamento aqui no Brasil e a gente não sabe se vai se estender. Mas vocês já têm pensado um pouco com relação a como é que vão ser essa forma de avaliar os estudantes? Bem, não tenho conhecimento formal desses contornos, mas pelo desenrolar das coisas aqui, posso argumentar que a avaliação, nas condições em que se encontra, só pode assumir uma postura ou uma função que seja eminentemente formativa, não é? Formativa no sentido de consolidar aquilo que os alunos foram fazendo ao longo do tempo, porque se o sistema, neste período, é excludente, não é justo que os alunos sejam avaliados com a função sumativa, não é justo. Porque o contrário seria necessário a invenção de uma nova escola, como eu dizia, isto é, de uma nova estrutura político-curricular. Era preciso também, digamos,
rejuvenescer os professores, os alunos, levando-os a aprender novos métodos de ensino, uma nova ética pedagógica, uma nova filosofia de educação associada a uma pedagogia multimédia. Porque se eu estiver a trabalhar com os meus alunos numa pedagogia multimédia, é justo que eu os avalie numa pedagogia multimédia. Se eu estou a trabalhar com os meus alunos numa pedagogia tradicional, é justo que eles sejam avaliados na pedagogia tradicional. Mas, como eu dizia, o que acontece é que o sistema a que a quarentena nos remete, ele é excludente, porque nem todos têm recursos suficientes para acessar ao conhecimento nas universidades, assim como nas escolas. Então, o processo de avaliação seria injusto. O que pode-se fazer seria avaliar para compreender quem é que esteve dentro, quem é que esteve fora do processo durante este período e verificar que decisões já tomar para que na próxima pandemia não possa ocorrer o mesmo. Certo. Pelo que eu entendi, isso realmente seu olhar em relação a essa questão da avaliação. Mas já existe algo orientado realmente para os professores nas escolas e para também a educação superior nesse sentido ou não? Ainda não se pensou nisso? Não, ainda não. Acho que é uma razão para isso. Ainda não se sabe até quando vai esta quarentena. Mas o possível cenário será provavelmente fazer um reajuste do calendário escolar. Esse é o caminho mais justo para tudo. Neste momento, não vale a pena adiantar dizer se vamos fazer ou não, porque não se sabe quando é que vamos terminar com este processo. Certo. Renato Holanda perguntou aqui como está a situação das aulas e as dificuldades dos professores. O professor já falou também um pouquinho aqui sobre isso, foi, professor? Sim. Dessa questão. Já falei um pouco, mas posso acrescentar que antes eram os alunos e os professores a acordarem e ir à escola, não é? Era um ensino baseado em livros, era um ensino baseado em giz e apagador, como eu dizia, e o discurso oral dos professores e aquele nosso famoso trabalho para casa, não é? Hoje, de forma surpreendente, faz-se necessário que os professores e os alunos possuam uma fluente competência digital, não é? O que pressupõe uma utilização segura e crítica das tecnologias da sociedade de informação para o trabalho, tempos livres e comunicação. E isso é sustentado, portanto, como dizia, pela competência nas tecnologias de informação e comunicação, no uso do computador para recuperar, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações, não é? E para comunicar e participar em redes, portanto, de cooperação de internet. Portanto, para responder a essa pergunta, diria que estamos, portanto, num aglomerado de tentativas de vai e vem. Isso. Nosso querido Guerra aqui, que está acompanhando a nossa live, ele perguntou, eu gostaria de saber se ocorre Ouvir? Pronto. Sim, agora sim, dizia. Foi a nossa pergunta do Guerra, né? Que está acompanhando a live. Ele falou se há uma interação das culturas tradicionais locais na educação básica. Há o quê? Uma interação das culturas tradicionais, né? Se existe, né, na verdade, essa interação no processo educativo dessas culturas que a gente sabe que existem aí em Moçambique e, pelo que eu até dei uma pesquisada, são diversas, né? Bem, existe sim uma coisa que nós chamamos aqui de currículo local. Portanto, o Sistema Nacional de Educação reserva 20% para o exercício do currículo local, não é? O que significa que há espaço para trabalhar os conteúdos locais, seja por extenso, seja por aprofundamento.
portanto, há oportunidade para que os professores das escolas possam, através da orientação curricular, que eles possam integrar os saberes locais. E algumas são transversais e elas estão, portanto, explícitas nos currículos escolares. Certo. Nossa coordenadora aí do Hub, a auxiliadora Padilha, pergunta qual é o apoio que o Ministério da Educação tem dado, né, aos estados em relação à questão também, não só ao estado, mas os alunos, os professores e aos pais desses alunos. Bem, posso repetir que o Ministério da Educação, o que está a fazer neste momento é monitorar os processos, as escolas, garantindo, no mínimo, que a televisão funcione, orientando aulas de diferentes disciplinas, diferentes subsistemas, para além de sempre estar a pedir que as escolas constantemente possam produzir materiais e fornecer aos seus alunos. Não sei se haveria um outro esforço que o Ministério poderia fazer para além, portanto, de mobilizar os diferentes atores educacionais para que eles possam garantir a continuidade do direito à educação. É verdade. E a gente tem tido um debate muito forte em relação ao que a gente chama aqui de educação infantil, né? Que é o processo que a gente trabalha muito a questão da ludicidade, né? O período de alfabetização dos alunos. A gente tem utilizado muito algumas plataformas virtuais, principalmente aqui, mais as escolas particulares nessa fase, e tem se discutido se realmente é uma maneira adequada de trabalhar, e Mima está perguntando aqui se você, professor, acredita que as crianças nessa fase de alfabetização, elas vão ser as maiores prejudicadas nesse processo. Que a gente aqui tem questionado também muito tempo que essa criança passa, por exemplo, na internet, em frente ao computador, de um tablet, e que prejuízos isso pode vir acarretar até para o desenvolvimento da própria criança. Bem, não irei arriscar dizendo que traz prejuízos ou não traz prejuízos, mas me ocorre a ideia de que as crianças hoje são nativos digitais, não é? São nativos digitais, de tal forma que há coisas que na minha idade eu não consigo fazer, mas uma criança de 6, 7 anos pode operar facilmente o computador, o telefone e etc. Significa que tem maior oportunidade de ela se desenvolver nesta vida digital. Aliás, é preciso dizer que estamos atrasados. A revolução tecnológica já é dos séculos passados e era necessário que nós possamos viver nesta vida. O que vai acontecer é que o computador, a internet e outros, eles não vão substituir a necessidade de uma alfabetização presencial, de alguma forma, nem vão substituir o professor, mas eles são um meio, são um veículo didático e muito bom para que os alunos possam se alfabetizar. As consequências podem existir, ligados, por exemplo, a problemas da visão e outros, dependendo de como é que eles usam, o tempo que permanece, mas já é uma necessidade mais do que urgente levar esses alunos também a estar ligados ao mundo digital. Isso, aqui a gente também tem tido essa discussão, né? A Dora falou aqui ao contrário do nosso, não tem muito desse olhar ainda de forma geral para essa fase das crianças. Mas a gente também tem discutido a ideia do híbrido, né? De trabalhar também essa questão tanto presencial como online. É muito importante também, até porque por conta dessa nova geração, como você bem falou, né? Eles já são dessa era digital, não é, professor? Uma curiosidade, na verdade, que eu queria que você falasse, tem relação também com a questão da cultura local, né? Eu percebi, li em algumas matérias, enfim, sobre Moçambique, que a desistência maior aí seria das meninas do que dos meninos, no caso, né? Por questões, não sei se questão cultural, questão em relação às culturas tradicionais. Queria que você trouxesse um pouco também, né, essa questão para a gente poder conhecer mais um pouquinho aí de Moçambique. Existe realmente essa desistência maior, né, diante do sistema educacional das meninas do que os meninos? E como é que é isso? Bem, eu penso que existe agora uma coisa que nós chamamos aqui de política de gênero, não é? Que tende a resgatar
o direito de aprender das raparigas e das mulheres, etc., porque durante muito tempo as mulheres foram excluídas do Sistema Nacional de Educação e então faz necessário que seja resgatado este direito de aprender. Mas existem, até então, algumas culturas, algumas regiões localizadas em que ainda prevalece ainda a estigmatização da mulher. Eu participei de um estudo, de uma pesquisa, né, através de uma rede contra abuso de menores, que era Minha Escola, Minha Casa, manter a rapariga nas escolas secundárias. E desse estudo apuramos várias razões que levam a rapariga, digamos, a mulher jovem à desistência. Essas razões são várias. Apontamos algumas, como, por exemplo, a pobreza. Há crianças que desistem, que sejam meninas, assim como alguns homens, por causa da pobreza, ou por causa da distância de casa à escola. Se eles estão pobres, o que acontece é que sentem a necessidade de, por exemplo, realizarem trabalhos domésticos. Ou, por exemplo, casamentos prematuros. Ainda em idade escolar, eles podem engravidar, olhando isto como um meio de sustentabilidade daqueles que podem, e isso leva, por exemplo, a casamentos prematuros, e, consequentemente, desiste da escola. Mas, para além disso, é que, por causa do excesso de atividades domésticas, a idade vai avançando e eles podem repetir várias vezes de classe, e também é o mais da escala de desistência. Ora, existe um fator muito fundamental que também tem contribuído para a desistência em algumas regiões localizadas, como é o caso do trabalho, não é? Ainda em idade escolar, há crianças, por exemplo, que são obrigadas a trabalhar na machamba ou ajudar os pais e os encarregados de educação nas plantações, não é? E isso leva a eles a não se interessar pela escola. E depois, também pela cultura, pela condição socio-histórica, as mulheres sempre foram reservadas a realizar atividades domésticas, como, por exemplo, lavar a roupa, lavar os pratos, cozinhar, cuidar da casa, etc, etc. E isso leva, portanto, a desvantagem para elas continuar, portanto, a estudar. Para além de que também podem se dedicar muito ao comércio informal, e entre outros elementos, portanto, que não iríamos esgotar, portanto, neste debate. E pela condição cultural, pela condição histórica, as mulheres em si vão aceitando, portanto, esta subalternização, entregando-se, portanto, a essas atividades. Enfim, há um esforço muito enorme de garantir o direito a esta educação. Mas o importante neste debate todo não é que as mulheres, assim como os homens, deixem de fazer o que estão a fazer. Portanto, o importante é o contrário. Como é que a escola pode lhes ensinar ou garantir a educação nas condições em que eles se encontram? Não é? Este é o exercício que a Política Nacional de Educação tem que fazer. Como é que pode garantir que as mulheres tenham acesso à escolarização, indo a machamba, indo ao mercado, fazer atividades domésticas, etc. Este é o exercício que tem que ser feito para a construção de uma política de educação que seja mais inclusiva e que possa atingir a todos aqueles que têm o direito de aprender, neste caso, os homens, assim como as mulheres. Isso mesmo, professor. Compreender, na verdade, esses diversos contextos, né, que a mulher, enfim, está inserida para ver como é que pode possibilitar esse acesso à educação, né, à escolarização. Uhum. A professora Luciana, que é daqui de Recife, é uma professora que desenvolve um trabalho lindo, né, na Escola Divino Espírito Santo, e também trabalha, né, com presos no sistema prisional. É um trabalho muito lindo, um trabalho realmente que tem trazido grandes resultados aqui. E a gente acompanha, a Luciana também faz parte de alguns dos nossos grupos. E aí ela pergunta sobre essa educação prisional na educação básica, né? Como é que é em Moçambique? É garantido, né, em Moçambique?
Bem, não tenho uma informação muito consolidada sobre isso, mas sei de que existem escolas dentro, portanto, dos serviços penitenciários e que lá o sistema é o mesmo, né, que ocorre aqui fora da prisão, portanto, tem lá a alfabetização, tem lá o ensino secundário, o ensino primário, e as matérias são as mesmas. Há professores selecionados para trabalhar com esses prisioneiros, portanto, que estão dentro das cadeias. Não tenho uma informação muito consolidada sobre como é que se organiza e como é que se desenvolve o sistema educacional dentro das prisões. Lamentavelmente. Isso. A gente está, infelizmente, chegando um pouquinho ao fim. Acho que faltam uns 5 minutos da nossa live. São muitas coisas, curiosidades. Quem tiver também Sim. mais alguma pergunta que queira fazer, né? Mas eu queria saber, na verdade, é uma curiosidade que eu ouvi falar e também vi em alguns, né, sites e vídeos, que existe uma discussão aí em Moçambique falando mais sobre essa questão da pandemia do Covid-19, né? Uma bebida, né, que foi desenvolvida na ilha de Madagascar, né, que também aí se fala muito, é discutida, em relação à cura, né, do Covid, que já tem sido utilizada, né, por alguns e que vocês também estão em discussão. Eu vi algumas pessoas também debatendo sobre isso, até porque vocês também têm essa cultura muito da medicina tradicional, né? Então, não sei se você tem conhecimento sobre isso, tem ouvido falar, alguma discussão, né? Como é que eu fiquei bem curiosa em relação a isso. Bem, eu também ouvi, como também a igreja ouviu, a se falar desta bebida produzida em Madagascar. Eu posso emitir uma opinião sobre isso. O que me ocorre é que toda experiência é válida e é tempo de nós acreditarmos e aceitarmos a coabitação da medicina tradicional como da medicina moderna e reconhecermos que ambas têm suas limitações, mas também têm suas potencialidades. O que não deve acontecer e que considero falta de ética é a postura positivista de não consideração de outros saberes e outras formas de produção de conhecimentos ou de produção de saberes. Eu acredito que se o mundo abrisse a diferentes experiências, seríamos todos a ganhar e é tempo de sustentarmos outras dimensões epistemológicas, valorizando as distintas tradições, as distintas idiosincrasias, as distintas culturas, os distintos saberes. Portanto, para mim, essa bebida produzida em Madagascar é bem-vinda. E eu digo força a Madagascar, se isso conseguir resolver o problema da pandemia, já é um passo marcado para sustentarmos aquilo que nós chamamos em filosofia ou em história a epistemologia do Sul. É isso que eu posso dizer em relação a isso. É verdade. Valorizar os diferentes saberes e também tentar, né, testar como se fazem também com tantos outros produtos, né, para que a gente possa ter outras possibilidades também, né? Acho que isso é muito importante. O pessoal aqui Sim. está dizendo, ó, deixa a live salva para a gente ver depois, quem quiser. Mima está pedindo para você deixar um contato, né, para trocar mensagem, se você puder, né, com relação, acho que outras curiosidades que as pessoas devem ter e não vai dar tempo de falar tudo aqui, então se você puder também deixar um contato aí, professor, para a gente. Portanto, tem aí, vou mandar o meu e-mail, que é bmsapane.80 B de Benedito e M de Maurício, Sapane, ponto 8008 @gmail.com. E depois, Gleice, você pode passar aí o meu, Sim, o a meu, o gente meu vai contato. salvar. Isso, a gente vai salvar a live no IGVT e a gente também pode colocar tanto no site do Hub ou no nosso canal do YouTube algumas informações, tá certo? Então, até para E as depois podes pessoas. também podes partilhar comigo no WhatsApp o vídeo. Sim, no WhatsApp também. Então, até para as pessoas que estão acompanhando essa live, a gente tem um site, né, do Hub Educar, que é o site que está aí já
fixado, sites.fpe.br/educar, que a gente tem um canal do YouTube, que ontem a gente também, professor, teve uma mesa redonda muito interessante sobre Taiwan e Portugal. E nós